Caríssimos fiéis, como os senhores podem bem notar, retornamos ao roxo. Isto, pois, estamos no domingo da Septuagésima, ou seja, temos o início do tempo da Septuagésima, o tempo que inicia a gradual austeridade que vai nos preparar através da Septuagésima, através da Quaresma, através da Semana da Paixão e através da Semana Santa até a Páscoa. Conclui-se então o ciclo do Natal e começa o ciclo da Páscoa. E justamente os ciclos do Natal e da Páscoa são dois polos que constituem e estruturam todo o ano litúrgico, sendo a Páscoa a solenidade das solenidades e a celebração do ciclo natalício, dependendo essencialmente da Páscoa. Uma vez que se Deus se encarnou para vir até os homens, Ele fez isso para elevá-los até Ele. Se Ele se encarnou, foi para nos salvar. Se Ele se encarnou, foi justamente para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Assim, enquanto no ciclo da encarnação vemos como Deus reveste nossa humanidade, no ciclo da redenção nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede participar da sua divindade. Por isso, enquanto no Natal a Igreja insiste na divindade gloriosa de Nosso Senhor, na Páscoa a Igreja nos mostra como Ele mereceu e nos concedeu essa participação à sua divindade pela graça santificante que Ele nos merece através da sua morte e ressurreição. E eis que hoje, caríssimos, no domingo da Septuagésima, nós nos encontramos exatamente na transição entre esses dois ciclos, passando do Natal para a Páscoa. Após nos apresentar Cristo em sua glória divina na festa da Epifania e nos domingos que sucederam essa festa, durante os quais contemplamos alguns milagres que nosso Senhor realizou para o adorarmos e o louvarmos, a Igreja nos apresenta hoje as profundezas tenebrosas da queda do pecado, de forma a tomarmos consciência da condição do homem decaído. E é justamente por isso que hoje nós temos o retorno do roxo e já ouvimos estas palavras no introito: circundaram-me os gemidos da morte, as dores do inferno circundaram-me. E na minha tribulação invoquei o Senhor, e Ele ouviu de seu templo santo a minha voz. Desse modo a Igreja busca fazer uma transição, mas uma transição calma e serena, entre os júbilos da festa do Natal e da Epifania e a austera penitência quaresmal que vem em seguida, com esse tempo de preparação para o combate. E como ocorre essa transição? Essa transição ocorre por meio da contemplação do nosso estado. Essa transição ocorre primeiro, antes de iniciar qualquer penitência, o homem reconhecendo-se pecador. E é justamente essa uma condição essencial para uma penitência saudável. Nós não fazemos penitência como os fariseus para se mostrarem nas praças públicas, para sermos reconhecidos como verdadeiros fiéis, para que sejamos admirados. Não, nós fazemos penitência porque nós merecemos muito mais do que essa penitência. Porque nós nos reconhecemos pecadores e reconhecemos que nós precisamos reparar as más obras que nós fizemos. Nós fazemos penitências porque sabemos que se dependesse de nós mesmos, nós mereceríamos somente 3 coisas, como diz o cardeal Pi, arcebispo de Poitiers, no século XIX. O homem, enquanto pecador, merece somente 3 coisas:
sofrer, morrer e ir para o inferno. É isso que nós merecemos enquanto pecadores. Claro, é justamente por causa disso que Deus se fez carne, habitou entre nós para morrer e nos abrir o céu. Mas isso vem pela graça. Assim, caríssimos, nós temos então uma transição que nos afasta daquele júbilo do Natal e da Epifania e nos traz para a realidade nossa de pecadores. Assim, pelas leituras de hoje, a Santa Igreja quer que meditemos o chamado constante que nos faz Deus para trabalharmos em sua vinha, isto é, trabalharmos para a nossa salvação na Igreja por Ele fundada, a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana, para assim recebermos a recompensa da vida eterna. E aí nós temos a epístola que nos instiga a trabalhar arduamente pela salvação, e o Evangelho, que nos mostra que esse trabalho só pode ser feito na única igreja que foi fundada por Cristo, a Santa Romana Igreja. E isto para recebermos a recompensa que não vem sem o nosso esforço, sem que nós combatamos tudo aquilo que nos quer afastar da salvação. Recompensa essa que nós não teremos, senão por meio das mortificações, por meio das penitências, por meio do nosso combate. E obras essas, mortificações essas, as quais nós nos dedicaremos especialmente em breve, no tempo da Quaresma. Quaresma serve para isso, para fazer penitência. Se nós não nos mortificamos, nós perdemos a Quaresma. Penitências essas que nós temos penitências essas que nos são abertamente, patentemente recomendadas pela Igreja, que é a oração, a esmola e a mortificação da nossa carne, o jejum. E nós vemos aí como a Septuagésima já vai nos preparando para a Quaresma. Caríssimos, a parábola dos operários da vinha foi proferida pelo Salvador em sua última viagem, quando retornava a Jerusalém. Nela nós vemos Deus figurado no proprietário rico. E este proprietário, que é Deus, cumpre fielmente suas promessas para aqueles que o servem e que a todos dá, sem exceção, em qualquer ponto da vida em que tenham começado o seu trabalho, uma justa recompensa por todas as suas fadigas. Contudo, esse homem reparte seus dons na proporção que lhe apraz, dando a mesma recompensa a todos, independentemente do tempo trabalhado, o que parece ser uma injustiça da parte do Senhor da vinha. Mas deve-se notar que ninguém foi esquecido na hora da distribuição, de modo que não há motivo para queixas. Como bem ensina São Tomás de Aquino, naquilo que é dado gratuitamente, uma pessoa pode dar mais ou menos, conforme lhe agradar, desde que não prive ninguém daquilo que lhe é devido, sem de modo algum infringir a justiça. Assim, cada um deve se satisfazer com o recebido e demonstrar grande reconhecimento, sem olhar com vista invejosa os que ganharam mais. Assim, caríssimos, como já disse, ninguém merece a vida eterna. Dom gratuito que nos é dado pela misericórdia infinita de Deus. Dom esse que é ofertado a todos, em todos os momentos, e que sem nenhuma injustiça é dado a todos que atenderam ao chamado de Deus e seguiram seus mandamentos, qualquer que seja o momento da sua vida. Deus dá a todos os que trabalharam verdadeiramente na igreja, observando os mandamentos e guardando a fé, o mesmo prêmio, independentemente da hora da conversão.
desde que se esteja em estado de graça. Os primeiros não podem reclamar da salvação dos últimos. Ao contrário, devem alegrar-se, pois não se está desperdiçando a misericórdia e a generosidade de Deus, não se está desperdiçando o sangue derramado por Deus na cruz. Deus dá a todos o denário, ou seja, a visão beatífica, o céu, a todos aqueles que morrem em estado de graça. Todavia não há nisso nenhuma injustiça, pois os que receberam um denário aproveitaram desse dinheiro de forma diferente. Uns o aplicaram melhor do que os outros. Uns aproveitaram a graça de Deus melhor que os outros. Da mesma forma, no céu todos verão Deus face a face, mas com perfeição distinta. Assim, quanto maior a santidade nessa vida, ou seja, quanto maior a caridade, independentemente do momento da conversão, mais perfeita será a visão beatífica no céu. Portanto, Deus recompensa com justiça, dando a cada um aquilo que lhe é devido. Assim, caríssimos, Deus nos chama constantemente ao longo de toda a nossa vida, ao romper da manhã, à terceira hora, à sexta, à nona, à 11ª hora. Desde nossa infância até os últimos momentos da nossa vida, Deus nos chama para deixarmos a ociosidade da praça pública, que é o mundo sob todas as suas formas, todo tipo de pecado, o neopaganismo, o relativismo, o indiferentismo religioso, todos os erros, todas as heresias, todas as diversões do mundo, a mentalidade mundana e etc. Não seria possível citar todas as tentações, todos os erros, todas as malícias diabólicas que pululam pelo mundo hoje em dia. Se não respondemos ao chamado de Deus no momento em que nos chama e permanecemos ociosos, não podemos estar certos de que teremos condições de responder ao chamado mais tarde, pois nós não sabemos se já não estamos perto da morte, quer dizer, da 11ª hora das nossas vidas. Nós não podemos nem saber se sairemos vivos dessa missa, não podemos nem saber se chegaremos a comungar nessa missa. E isso é ser simplesmente realista. Quem diz que eu vou conseguir terminar de rezar vivo essa missa? Não sei, tenho que estar preparado, tanto o padre quanto os senhores. É preciso responder ao chamado de Deus imediatamente, sem tardar, para podermos receber o denário prometido, isto é, a vida eterna. Devemos estar em estado de graça, sempre. Não podemos tentar ao Senhor nosso Deus, ousando permanecer longe dele, tardando a nossa conversão. Assim, não são todos que começam a trabalhar em sua salvação e santificação na mesma época de sua vida. Alguns o fazem na primeira hora, na infância, outros na juventude, outros ainda na idade madura, e alguns iniciam quando já se manifestam sinais precursores da morte. E isso acontece, todo padre que se preza vê a ação de Deus naqueles que estão agonizantes e que conseguem a graça de logo antes de morrer fazer uma boa confissão e receber a extrema-unção. Deus não nos abandona. Somos nós que nos obstinamos a recusar os diversos chamados de conversão que nos são feitos por Deus. Somos nós que nos acostumamos tanto ao pecado que só um milagre de Deus vai amolecer o nosso coração e vai nos fazer aproveitar a graça que Ele nos dá. E felizes os operários da primeira hora, que só tenham vivido para Deus, esta é uma grande graça. Mas também felizes aqueles que, tendo ouvido em qualquer época da vida o chamado da graça, e correspondem a Ele e acorrem para junto dEle, a fim de trabalhar com Ele e para Ele.
Deus nos chama a todos à santidade, sempre e em todos os momentos, e cada instante é verdadeiramente uma ocasião de conversão. E assim, caríssimos, se nós devemos estar atentos, espertos, para aproveitar o chamado da conversão, ninguém deve, no entanto, se desesperar da salvação. Se alguém teve a infelicidade de ter permanecido grande tempo longe de Deus, não deve se desesperar, pois Deus quer nossa salvação, e para todos a sua misericórdia reserva um prêmio. Não podemos nos esquecer que o Verbo se fez carne, e por cada um de nós, pensando em cada um de nós, derramou na cruz todo o seu sangue, e Ele justamente não quer que esse sangue seja desperdiçado. Ele quer a nossa salvação, Ele nos dá o meio da salvação, Ele fundou a Santa Igreja, Ele nos deu os sacramentos, Ele nos deu o sacerdócio, Ele nos deu a Sagrada Confissão. Agora, se Deus nos oferta o seu sangue, da nossa parte nós não podemos desprezar esse sangue que foi derramado por nós. Nós não podemos desprezá-lo e não podemos pisar nele como se fosse qualquer coisa, para não dizer outra coisa. Esse é o sangue de um Deus que vale a nossa salvação. Ou seja, assim que nós nos tocamos, assim que a graça nos toca, é necessário atender logo ao chamado de nosso Senhor de modo decidido. Nenhum dos chamados ao trabalho nesta parábola chegou a negociar. Nenhum deles que foi chamado chegou a propor um horário mais tardio, mas se colocou a trabalhar imediatamente. Assim devemos proceder nós. Não devemos retardar nossa resposta e nosso trabalho ao chamado divino. E também notemos que nenhum recusou o trabalho. Também nós devemos estar dispostos a seguir os passos de nosso Senhor no Calvário para termos a vida eterna. Como ensina São Paulo na Epístola, como atletas que buscam o prêmio, nós devemos de muitas coisas nos abster para alcançarmos a vitória de salvação. Senhores, nós não temos como barganhar a salvação. Nós não temos como dizer para Deus: me deixe lhe ofender mais um pouco, depois eu vou me salvar. Me deixe desprezar um pouco mais o sangue que você derramou por mim, que depois eu vou me salvar. Não. Isso daí não vai nos dar mais um tempo de prazer. Isso daí vai nos dar a condenação, vai nos dar um maior empedernecimento da nossa alma, uma maior obstinação da nossa alma. Não há como tardar. Se nós queremos barganhar, nós não estamos barganhando a conversão mais tarde. Nós estamos barganhando a condenação mais cedo. Nós não estamos barganhando servir a Cristo mais tarde. Nós estamos barganhando servir ao demônio por mais tempo. Ou seja, estamos escolhendo o nosso lado. Estamos deixando Deus de lado, a salvação de lado, e nos colocando sob o império do demônio e forjando, abrindo o nosso caminho para o inferno. Nada mais que isso. Pois bem, houve ainda, caríssimos, na parábola, quem recriminasse a conduta do Senhor, o qual recrimina a inveja nascida no coração desses trabalhadores. Com efeito, traz ainda essa parábola um ensinamento a propósito da gravidade e da grande malícia da inveja. O que é inveja? A inveja é um pecado que consiste na tristeza por causa do bem alheio. O desgosto causado pela inveja é acompanhado de uma constrição do coração,
que produz um sentimento de angústia. O invejoso sente o bem de outra pessoa como se fosse um golpe dado em sua própria superioridade. E não é difícil perceber que esse vício nasce da soberba, que é o apetite desordenado da própria excelência. Assim, a inveja está entre os pecados mais vis e mais repugnantes que alguém pode cometer, e que mais endurece o próprio coração e que mais sutilmente encaminha essa alma para a condenação. São Tomás destaca que os trabalhadores da vinha não se queixaram por considerar-se defraudados na recompensa a qual tinham direito, mas porque os outros haviam recebido mais do que supostamente mereceriam. Poderiam eles ter pedido mais pelo trabalho feito, mas reclamavam do que os outros ganhavam. Eles não chegaram para o senhor da vinha e falaram: já que nós trabalhamos mais que eles, nos dê mais. Mas reclamaram porque eles ganharam mais do que deveriam ter ganho. E nós vemos aí a insensatez do invejoso, a ponto de sofrer mais com o sucesso dos outros do que com as suas próprias perdas. E da inveja nascem diversos outros pecados, como o ódio, a intriga, a murmuração, a difamação, a calúnia e o prazer do sofrimento alheio. Ela está na raiz de muitas divisões, de muitos crimes, até mesmo no seio da própria família, como nós vemos com José do Egito. Diz o livro da sabedoria: é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio hão de prová-la. O primeiro homicídio da história, o assassinato de Abel, teve esse vício como causa. Foi por inveja de Abel que Caim o matou. Na parábola em questão, a inveja é o motivo da murmuração dos operários da primeira hora contra o dono da vinha. Este mesmo vai afirmar: ou me olhas com inveja por eu ser bom. Pecado este de consequência funesta. O servidor vê na bondade de Deus para com o próximo um mal, preferindo que não lhes concedesse esse bem, o que leva à revolta contra o Senhor, que não administraria seus bens como queria que o servidor administrasse, querendo ele ser o próprio Senhor desse bem. E nós temos aí o próprio pecado do demônio, que vê na salvação do próximo um mal, que vê na soberania infinita de Deus um mal para ele próprio. A inveja leva à revolta contra Deus. A inveja é um perigo muito grande para a salvação. Leva ainda ao ódio daqueles que, considerados indignos, receberam os bens do Senhor. Por isso dizem as Escrituras que o demônio foi precipitado no inferno pela sua inveja. Os demônios recusaram a bondade de Deus, revoltaram-se contra ele, e por isso mesmo buscam perder o maior número de almas em seu ódio constante contra a criação e contra o Criador. Claro, esse vício diabólico comporta graus. Quando tem por objeto bens terrenos, como a beleza, a força, o poder, a riqueza, terá uma gravidade maior ou menor, dependendo das circunstâncias. Mas, se esta inveja diz respeito aos dons e graças concedidas por Deus ao próximo, constituirá um dos mais graves pecados contra o Espírito Santo, que é a inveja da graça fraterna. A inveja do proveito espiritual do próximo é um dos pecados mais satânicos que se pode cometer, porque com ele não só tem inveja e tristeza do bem do próximo, mas tristeza e revolta contra a salvação do próximo, tristeza e revolta contra a graça de Deus que cresce no mundo. E isto não é difícil de encontrar nos ambientes católicos.
este pecado tão grave e tão danoso para a alma, que leva a um risco tão grande de condenação, começa com: por que Deus não ouve minhas orações? Por que tal coisa aconteceu para o meu próximo e não para mim? Por que o meu próximo tem tanta facilidade em evitar tal pecado e eu tenho tanta dificuldade? E isso é um delírio. Nós não vemos o que acontece na alma do nosso próximo, nós não vemos as lutas espirituais do nosso próximo, mas o demônio está na nossa cabeça, falando: olha como a vida é tão fácil para ele, olha como a vida espiritual do outro é tão fácil, você que não presta, você que não consegue. Deus ajuda ele, agora Deus deixa você se virar. E a revolta vai crescendo, e o poder do demônio sobre a nossa alma vai crescendo. Pois bem, lembremos sempre, Deus não nos coloca em cilada. A todo instante nós temos as graças necessárias para salvar a nossa alma, para crescer na virtude e crescer na amizade com Deus. Não há cilada, mas sim oportunidade de conversão. No fim das contas, somos nós que duvidamos da providência de Deus. Pois bem, diz o livro dos Provérbios: um coração tranquilo é a vida do corpo, enquanto a inveja é a cárie dos ossos. Pois bem, caríssimos, fujamos desse vício como de uma peste mortal. Alegremo-nos com o bem dos nossos irmãos e louvemos a Deus por sua grande misericórdia e grande bondade. Quem agir assim receberá a consolação da paz espiritual e grandes graças da parte de Deus. Caríssimos, nós estamos aqui somente de passagem, nós estamos aqui preparando a nossa eternidade. Nosso destino é o céu, recompensa que nada mais é que o próprio Deus para todos que corresponderam ao seu chamado. Deus quer que nós nos salvemos, Deus quer nos dar essa recompensa que é a felicidade eterna, mas recompensa essa que é oriunda de um árduo trabalho na Santa Igreja de Deus, um árduo trabalho que é uma resposta ao chamado do Senhor para que nós trabalhemos em vista da nossa salvação e que nós trabalhemos em vista da salvação do nosso próximo. Assim, caríssimos, não percamos tempo. Neste domingo da 70ª, neste domingo que nós começamos a nos preparar para as penitências da Quaresma, contemplemos qual é a nossa recompensa, contemplemos qual é a nossa indigência e não percamos tempo diante do chamado para trabalhar na vinha do Senhor. Nós não sabemos se estamos na nossa primeira, na nossa terceira ou na nossa última hora. Nós não sabemos se esta é a última chance que nós teremos de fazer uma confissão e de fazer uma comunhão. Não sabemos quanto tempo nos resta para conquistar o céu. Peçamos então a Deus e a Nossa Senhora a graça de ocupar sempre o nosso tempo com tudo aquilo que vai nos levar à salvação. Que nós ocupemos o nosso tempo em aproveitar cada momento como uma oportunidade para ganharmos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.